Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês finalmente o meu relato de parto, né? Eu tinha que ter postado esse vídeo há muito tempo, mas as coisas vão acontecendo, a gente ainda tá se adaptando, né? Afinal, a Elisa vai fazer um mês amanhã. Então eu vou aproveitar que ela tá dormindo, acho que daqui a pouco ela vai acordar, mas vou aproveitar que ela tá tirando o cochilo e veio gravar pra vocês, tá bom? O meu relato de parto. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Então, vamos começar. Antes disso, antes de tudo, eu quero falar pra você que um parto é sempre um momento muito íntimo e muito pessoal, né? Das pessoas, de uma mulher. Então, eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês que são coisas muito íntimas minhas, né? Mas vocês são minhas amigas e todo detalhe é muito válido pra quem tá grávida ou pra quem procura saber sobre esse assunto, né? E também o meu parto, ele veio muito pra desmistificar algumas coisas que eu lia e que era totalmente diferente do que aconteceu. Foi totalmente diferente do que aconteceu comigo, tá? Então, vamos lá. Tudo começou no dia 31 de março, que foi no domingo à noite, né? No fim da gestação, se você pesquisar como que entrar em trabalho de parto, como acelerar o trabalho de parto, você vai ver muitas coisas na internet, como fazer exercícios, esse tipo de coisa. E também em muitos sites da internet, a maioria deles, na verdade todos eles aconselham muito a você namorar bastante no fim da gestação, porque aí vai acelerando e vai ajudando. E foi o que aconteceu comigo. Bom, no domingo à noite, depois de namorar, eu comecei a sentir contrações. Lembrando que antes disso, eu sentia contrações todas as vezes que eu namorava, né? Então, eram contrações pouquinhas, sentia uma dorzinha e depois passava. E aí no dia 31, eu comecei a sentir algumas contrações, né? Como sempre tinha acontecido. Ok, fui dormir e até aí tudo bem. Quando foi 5 horas da manhã, eu acordei, levantei pra ir no banheiro. E aí fiz meu xixi, tudo ok. E quando eu fui me limpar, saiu uma secreção, né? Tipo, um corrimento com os risquinhos vermelhinhos. Era o meu tampão, né? E aí eu me limpei e tal, voltei pra cama, falei pro meu marido, olha, saiu o meu tampão. Aí ele eu falei, ok. E aí a gente começa a pensar e começa a pesquisar na internet, né? E todas as vezes que eu pesquisava na internet sobre tampão mucoso, todos os sites falavam, que você pode perder o seu tampão, mas o seu bebê não quer dizer que o seu bebê vai nascer naquele dia, né? Pera aí, eles acordou. Continuando. A perca do tampão mucoso não quer dizer que o seu bebê vai nascer naquele dia. Então, tem mulheres que ganham 3 dias depois, tem mulheres que ganham 1 semana depois. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, não, a Elisa não vai nascer hoje, né? Ok. Aí era 5 horas da manhã, né? Quando foi 8 horas, eu e meu marido levantamos, porque eu tinha consulta pré-natal naquele dia. Então, a gente foi na consulta e eu já tava sentindo algumas contrações. E ok, fui na consulta, falei pra ela o que tava sentindo e ela não deu não falou muita coisa, pediu pra que eu fosse na maternidade fazer a avaliação, né? Daquela avaliação que eu tinha falado pra vocês no outro vídeo que a gente foi pra maternidade, mas não era o dia da Elisa nascer, né? Então ela me mandou pra maternidade pra fazer essa avaliação. Quando eu voltei da consulta, eu sentei pra tomar café e eu falei assim, eu tô sentindo umas contrações diferentes, né? Eu vou marcar o tempo da contração. Então, eu comecei a marcar. A primeira contração que eu marquei, ela durou 40 segundos. E aí, ok. E aí eu fui marcando. E aí eu vi que tava super ritmada as contrações. Antes de tudo, as contrações, elas não eram contrações fortes, tá, gente? Era contrações ok, normal. Uma dorzinha, quase que não dá pra chamar de dor, sabe? Um incômodo. E aí eu vi que elas estavam de 3 em 3 minutos e
40 segundos cada. E eu falei, poxa vida, então, será que tá acontecendo alguma coisa? E eu decidi ligar pra minha mãe pra falar pra ela que eu tava com contração de 3 em 3 minutos, 40 segundos cada, e que elas já estavam começando a ficar um pouquinho mais fortes do que normalmente eu sentia. E aí minha mãe veio, né, pra casa, que ela tava trabalhando, e quando ela chegou a gente já foi direto pro hospital. Não levei mala, nada do tipo, porque pra mim, né, a gente só ia fazer uma avaliação e ia voltar. Chegando na maternidade, a gente passou pela triagem, tudo direitinho. E aí, claro, sempre na expectativa, né? Mas eu não tava querendo acreditar que eu ia ficar aquele dia, né? Mas sempre tem aquela expectativa. Passei pela triagem e fui passar com os médicos, né? Eles fizeram o toque, né? E eu já tava com 4,5 centímetros de dilatação, só que o colo tava grosso, né? Quer dizer que você tá dilatando, mas o bebê, enfim, o colo ainda tá grosso, ele tem que ficar fino pra o bebê sair, né? Então, eles falaram assim, olha, você tá com 4,5, só que o seu colo tá grosso. Provavelmente a gente vai internar hoje. Você vai fazer o cardiotoco e você vai caminhar pra você conseguir dilatar, pra você dilatar mais. Falei, ok. Quase não quis acreditar, né? Falei assim, acho que vai ser hoje então, né? Ok, aí eu voltei lá pra sala de espera, fizemos o cardiotoco e tava tudo certo no cardiotoco, e aí eu fui caminhar. Isso era 2h40 e era pra eu voltar da caminhada 4h40. Fui caminhar, né, passamos num lugar, a gente comeu um lanche, e aí voltamos. Quando a gente voltou, tava a mesma coisa. Contração de 3 em 3 minutos, 40 segundos cada, mesma coisa. E aí, a gente voltou 4h40. Avisamos lá pra moça, né, que a gente tinha voltado. E ela falou, tá bom, só aguardar. A gente aguardou até 6h40, né? Quando deu 6h40, a médica chamou a gente. E aí a gente foi passar com ela. Quando eu entrei na sala, presta atenção nessa parte, viu, meu bem? Quando eu entrei na sala, eu entrei já toda assim, né? Vou internar agora. Sentei, né, na cadeira, meu marido ficou lá também do meu lado. E aí a médica olhou pra minha cara e falou assim, olha, você vai voltar daqui a 4 dias, que é quando você faz 40 semanas. Aí eu olhei assim pra ela, aí eu pensei, eu falei assim, então, doutora, eu tô com contração ritmada e com quase 5 centímetros de dilatação. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Aí ela olhou pra mim e falou assim, 4 centímetros de dilatação? Não. Aí ela olhou a ficha e falou, você é reavaliar, né? Então deita lá, a gente vai reavaliar. Dando uma pausa aqui, gente. Se eu não soubesse que eu estava com 4,5 centímetros de dilatação, se eu não soubesse, assim, tudo que estava acontecendo, ela tinha me mandado embora e eu tinha ganhado a minha bebê no meio do caminho. Porque, afinal de tudo, a minha casa pra maternidade é 2 horas, 1h30. Às vezes menos, né? Mas se tiver trânsito é quase isso. Então, assim, se eu não tivesse a noção do que estava acontecendo, se eu não tivesse prestado atenção, porque eles nunca falam assim pra você, tá acontecendo isso e isso, e vai ser assim, entendeu? Então, prestem bem atenção sempre que vocês forem fazer avaliação no fim da gestação, porque às vezes as pessoas podem te mandar embora e você pode ter essa bebê no meio do caminho ou pode acontecer coisa pior, entendeu? Então, assim, ela não viu que... Porque, no caso, foi uma médica que me atendeu e depois ela atendeu, né? Então, assim, ela não leu a ficha direito, não sei o que aconteceu. E ela falou, já cheguei na sala e ela falando, você vai voltar daqui a 4 dias. E se eu tivesse ido embora, né? O que teria acontecido? Continuando. Aí ela me avaliou, quando ela me avaliou, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. Então, ela falou assim, você ganhou mais 2 centímetros de dilatação, a gente vai te internar agora.
E aí, a gente foi internar, né? E aí, a ficha não caía, óbvio, né? É tudo muito... Enfim, a gente eu não sabia o que sentir. Eu acho que meu marido também tava meio, assim, não acreditando. Eu não tava acreditando, ele não tava acreditando. Minha mãe tava lá fora. Então a gente foi avisar pra ela que a gente ia ficar internado, né? E aí, o Miguel foi resolver as papeladas. E eu fui trocar de roupa, né? Pra colocar aquela roupa de internação. Aí a moça me chamou, né? Ela falou assim, você vai internar. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, você tá com 6 centímetros de dilatação, né? Eu falei, sim. Ela falou assim, não parece. Aí eu não sabia o que falar, né? Falar o que eu falei, Ela falou assim, ela me ajudou a me vestir, ela falou assim, nossa, não parece que você tá com 6 centímetros de dilatação, porque tem gente que já tá com 6 centímetros e começa a sentir contrações muito fortes, né? E a minha ainda tava ok. E ela me trocou, né? Falou que não tava acreditando, me trocou e aí eu saí. Quando eu saí, lá na maternidade tem aquela porta que abre dos dois lados, sabe? E da porta pra lá é a recepção principal, onde ficam... quando você chega, né? E depois da triagem, aí tem outro lugar onde ficam ali as gestantes, né? Quem tá pra ganhar o neném e quem tá pra passar lá por algum motivo. E aí, eu me troquei, coloquei a toquinha, tudo bonitinho. E aí, foi muito emocionante, porque eu já tava começando a cair a ficha, acho que eu tava internada, acho que eu tava ali. E o meu irmão e minha mãe estavam lá fora, né? E aí eu fiquei olhando para aquela porta e eu fiquei, abre. E aí abriram a porta. E aí quando eu olhei, estava lá meu irmão, minha mãe e o Miguel, né? Aí meu olho encheu de lágrimas, eu olhei assim de longe, assim, pro meu irmão. E meu irmão também estava super emocionado, pelo menos a cara dele dizia, né, isso. E daí pra frente foi só emoção e, enfim, e ansiedade, né? Pois bem, a gente ficou ali, depois de resolver todas as papeladas, a gente ficou ali naquela recepção ainda por um bom tempo. E aí eu fiquei lá, né? Às vezes eu levantava, às vezes sentava, às vezes caminhava. Mas as mesmas contrações do começo, nenhuma dor a mais, tudo do mesmo jeito. E aí acho que foi umas... É que eu não tava olhando a hora direito, mas acho que umas 8 e pouco, eles me chamaram pra subir pra sala de pré-parto, né? E aí ele falou meu nome e falou, vamos subir. Falei, ok. Teve uma menina que ela tava lá com a gente também e ela tava sentindo muitas dores. E só pra vocês terem uma noção de como eu não tava sentindo dores muito fortes, eu consegui subir a pé. E essa menina, ela subiu na cadeira de rodas. Ela tava sentindo bastante dor. E eu fui a pé junto com o Miguel e ela foi na cadeira de rodas junto com a mãe dela e o rapaz, né? Que foi levar a gente até a sala de pré-parto. Ok, subimos de elevador. E chegando lá, eles abriram a porta, né? E aí entramos, eu e a menina. E os acompanhantes ficaram do lado de fora. E aí eram várias camas, né? Vários leitos, todos divididos com cortinas. E aí você ficava lá, né? Esperando a hora de ter o bebê, né? Vendo, porque aí ia progredindo e você ficava lá esperando. Lembrando que eu não tava sentindo dores fortes, né? Gente, eu passei daquela porta do pré-parto. Eu pisei na sala de pré-parto e eu deitei na cama, eu comecei a sentir dores insuportáveis. Acho que quando eu deitei na cama, deve ter aberto mais, né? Devo ter dilatado muito mais. Então, já começou ali o meu trabalho de parto super ativo. Porque eu comecei a sentir muitas dores, muitas mesmo, intensas. E aí, nesse momento, o Miguel ainda não estava comigo, porque eles deixam um acompanhante do lado de fora e aí as gestantes, elas entram, né? O Miguel ainda não estava comigo nesse momento.
E foi um dos momentos mais difíceis, mais difíceis não ter ele ali, sabe? Pra ficar comigo, ter alguém ali com você, sabe? É muito difícil você ficar sozinha. Eu não sei como tem hospitais que não deixam as mulheres ficarem com seus acompanhantes nesse momento, né? Graças a Deus, na maternidade que eu tive, o acompanhante podia ficar em tempo integral, só tinha que dar esses tempos, esses períodos pra equipe se preparar, enfim. E depois a pessoa entrava, né? E aí eu tava sentindo muitas dores e eu fiquei lá deitada, né? Nesse período de tempo, elas colocaram o acesso, né? Não colocaram nenhuma medicação, só colocaram o acesso na minha veia pra depois eu tomar a glicose pra minha pressão não baixar, né? Depois do parto. Passou um tempo, não tenho noção de tempo, gente, porque eu não tava olhando de relógio, enfim. Aí o Miguel entrou. Quando o Miguel entrou, ele falou pra mim que ficou super assustado, porque eu entrei sem dor nenhuma e quando ele chegou eu já tava me contorcendo de tanta dor que eu tava sentindo. E aí ele ficou ali do meu lado por um bom tempo, e aí eu só sentindo aquelas contrações, e aí começava a vir uma atrás da outra, quase sem intervalo nenhum, não era nem um minuto de intervalo, as contrações. Então ele ficou ali comigo e ele falava, você tem que ser forte, você sabe. E eu falava, eu sei, mas tá doendo. Enfim, mas ele foi o meu apoio, ele ficou ali o tempo todo comigo. Passando um tempo, veio uma mulher, uma enfermeira, né, uma médica, sei lá, e ela falou assim, Vitória, a gente vai estourar sua bolsa, porque a minha bolsa não tinha rompido, né? Ela falou, a gente vai estourar sua bolsa e você vai pro chuveiro. Falei, ótimo. E aí ela estourou minha bolsa. Quando ela estourou minha bolsa, eu levantei e fui pro chuveiro. Só que eu já tava com muita vontade de fazer força. E é aquela força de querer fazer cocô, como o pessoal sempre fala, como eu vi em vários relatos, é realmente aquela força de fazer cocô. E você acha que você vai fazer cocô. Então, eu entrei no chuveiro já com essa vontade de fazer muita força e com essa força de cocô, né? E aí, abri o chuveiro e aí sentei num negocinho que tinha lá e tava super agoniada porque eu tava sentindo muita dor. E aí, eu não fiquei nem 3 minutos no chuveiro, porque ela abriu a porta e ela falou assim, tá tudo bem aí? Se você sentir vontade de fazer cocô, você avisa. Eu falei, eu tô sentindo desde quando eu entrei. Ela falou, sério? Então sai. E aí, aí veio uma médica pra fazer o toque ali no chuveiro mesmo. Então, ela fez o toque e ela falou que eu já tava com 9 centímetros, né? E aí eu saí do chuveiro e aí eles pediram pra eu deitar na cama de novo, novamente. Eu deitei na cama de novo, gente. Esse negócio de ficar saindo e mudando de cama e, nossa, na hora da dor é muito difícil. Deitei na cama novamente e aí ela ficou um tempo fazendo toque ainda, né? E ela colocava... fazia o toque, né? E ela falava, ó, empurra minha mão, né? E eu tinha que fazer força, ela falava, faz força quando vinha a contração e empurra. E eu fiquei fazendo isso por um bom tempo. Não um tempo demais, não, mas foi umas 3 contrações, mais ou menos. E aí eu tinha que fazer força pra tentar empurrar o dedo dela, né? Pra ir ver se dilatava os 10 centímetros pra bebê nascer. E aí ela falava, empurra, e eu fui empurrando ela, isso, não sei o quê, até que chegou o momento, né? Ela falou, pega a maca, falou pras meninas lá da sala, né, as enfermeiras, pega a maca pra gente ir pra sala de parto. E aí eu tive que mudar de cama novamente pra gente ir pra sala de parto. Então eu já tava com a vontade de fazer uma força que eu não tava aguentando mais. Então, eu subi na maca e eu já comecei a fazer força. Aí elas me levaram, né, pra sala de parto. E quando eu cheguei na sala de parto, o Miguel ainda não tava comigo, porque ele tava comigo no pré-parto. Eles me levaram e aí ele foi se trocar. Aí eu entrei na sala de parto, né, elas me arrumaram lá, né, tudo tal. E eu fazendo força a todo momento, forçando pra baixo, o tempo todo. E aí o Miguel chegou.
E aí a médica preparou tudo, né, lá embaixo. E ela falou, olha, quando vir a contração você faz força. Só que eu queria fazer força toda hora, porque é um incômodo, sabe? Você quer que saia logo. E aí ela falou assim, olha, espera, respira. Segurando os 2 ganchinhos que tem ali na maca, porque na cama, né? Na cama tem 2 ganchinhos que são de Deus, aqueles ganchinhos, que ajudam muito. E ela falava assim, segura nesses ganchinhos e quando vinha a contração, no ápice da contração, você faz força. E aí eu comecei, né? Foi uma contração, aí fiz força, aí foi mais uma, aí fiz força, fiz mais 2 forças. E ela falou, acho que foi mais uma, e aí ela falou assim, isso, tá, é isso mesmo, é essa força mesmo. Aí teve um momento que eu tava fazendo força e a minha força tava só na garganta. E ela falou assim, você tá fazendo força na garganta, você tem que fazer força embaixo. E aí ela falou assim, encosta o queixo aqui, né, pra ficar assim. Aí, isso ajuda muito, me ajudou muito, né, no caso. Então, todas as vezes que eu fazia força, o Miguel pegava a minha cabeça, né, que eu tava deitada, eu fiquei na posição tradicional, eu tava deitada, e ele pegava minha cabeça e colocava aqui, né, ele levantava minha cabeça, para minha cabeça encostar aqui pra fazer força embaixo. E aí, foi fazendo força, e aí teve uma vez que ela falou assim, olha, na próxima a Elisa nasce. E aí eu falei assim, pois vai nascer mesmo. Aí eu peguei os ganchinhos, puxei bem pra mim, esperei o ápice total da contração e quando veio eu fiz uma força muito forte. E aí saiu, a Elisa nasceu. Foi um momento totalmente... não dá pra explicar, né, o que eu senti, eu tava de olho fechado o tempo todo. E quando ela nasceu, eles colocaram ela em cima de mim e eu ainda demorei um tempo pra abrir o olho, sabe? Porque, sei lá, eu não sei o que aconteceu. Ainda demorei um tempo pra abrir o olho e elas falaram, olha aqui, não sei o quê. E aquela pele molhadinha e bem fofinha. E elas falavam, segura, aí eu segurei. E Elisa não chorou na hora, né? Aí eu fiquei olhando assim pra ela. Aí eu falei, chora, filha, chora, filha. E aí depois ela chorou. Tava super quentinha. Eu falei, nossa, como você tá quentinha. Aí a médica falou, é você, mamãe, que tá esquentando ela. Foi um momento muito... Foi surreal, é muito bom. Enfim, e o meu marido ali do meu lado o tempo todo, me dando toda a força. Aí eles tiraram, né, a Elisa pra medir, né, fazer todo o procedimento lá. E aí a médica que fez o meu parto, ela falou, olha, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se... Não, aí teve a expulsão da placenta, né? Aí saiu a placenta, ainda foi uma dorzinha pequenininha. E depois ela foi ver se tinha lacerado, porque o meu parto ele foi totalmente natural, eu não tive intervenção de medicamento nenhum, não teve nada, não teve anestesia, não teve medicamento, não teve episiotomia, que é o corte que eles fazem, não precisou de nada. Foi tudo natural, enfim, tudo conforme a vontade de Deus, né? E aí elas falou assim, olha, eu só preciso olhar aqui se teve laceração. E aí ela olhou lá e ela falou assim, olha, teve laceração, mas foi de 1º grau, vou chamar a minha... uma pessoa que era um cargo a mais que ela pra ver se precisava dar ponto. E infelizmente eu tive que pegar alguns pontos, né? Ela falou, eu vou dar uns pontinhos aqui só pra não ficar sangrando. E aí ela deu os pontos em 2 locais. E aí, ok. E aí, antes dela dar o ponto, ela pediu pro Miguel sair, né? E aí o Miguel ficou lá embaixo. Elisa nasceu 10h05 da noite. Então, às 10h05, depois que ela nasceu, o Miguel desceu. E aí elas falaram, mais ou menos 1h30 você vai pro quarto e aí o acompanhante pode subir, né? E aí eu fui, depois que ela fez todo o procedimento lá, eu fui para uma sala do pós-parto, né?
É uma sala onde fica as meninas que ganharam os bebês, aguardando a liberação dos quartos pra você ir. E aí tem, enfim. Aí elas me mandaram pra aquele quarto e eu fiquei ali naquele quarto. Ficou eu e mais duas meninas, né? E eu fiquei na maca deitada. E aí me trouxeram a Elisa. E aí eu já pude amamentar a Elisa naquele momento, né? E ela ficou ali o tempo todo comigo. E a gente ficou aguardando a liberação dos quartos. E como eu fui a última mulher a ter bebê aquela noite, eu fui a última a ser liberada. Então, as duas meninas que tiveram parto, que estavam lá também, elas foram liberadas e eu fui a última. Tanto que eu fui para aquela sala mais ou menos quando terminou os procedimentos tudo, umas 10h30, mais ou menos, fiquei lá até 1h30 da manhã. E aí, quando liberaram o quarto, eu desci, né, na maca ainda com a Elisa, e cheguei no quarto, ela me colocou na cama, tal, e aí eu pedi para que chamassem o Miguel, né, aí o Miguel subiu. Depois disso, ele subiu e aí foi o nosso momento, né, dele pegar a Elisa no colo, dele conhecer ela direitinho, e a gente começou tudo, a nossa história, né, enfim, o meu trabalho de parto, ele foi, como vocês podem ver, super rápido, né, eu considero que foi um trabalho de parto super rápido, porque dizem que quando é o primeiro neném, a mulher pode ficar até um dia de trabalho de parto, 12 horas em trabalho de parto. Então, meu trabalho de parto foi super rápido. Eu tive apoio total do meu esposo. Enfim, e uma coisa que eu não falei é quando a Elisa nasceu, eu olhei pro meu esposo e falei, eu consegui, porque às vezes tem um momento que você acha que você tá sentindo tanta dor que você acha que você não vai conseguir. E eu falar pra ele, eu consegui, foi assim, não só eu consegui parir, sabe? Eu consegui passar por tudo isso, eu consegui passar pela minha gestação, eu consegui, enfim, desde o começo a gente conseguiu engravidar, eu consegui passar pela gestação, eu consegui chegar aqui, eu consegui fazer a força necessária para que ela saísse, eu consegui não ter episiotomia, eu consegui não ter anestesia, eu consegui um parto natural e como eu desejei, sabe? Então, esse foi eu conseguir que eu quis dizer para ele, sabe? E eu agradeço muito a Deus, porque a Elisa sempre foi muito forte desde a gestação. Às vezes eu tinha que fazer alguma coisa, eu sentia dor e eu falava, filha, seja forte, né? A gente tá junto, vamos ser forte. Então foi isso, gente. Ser mãe é uma sensação maravilhosa. Claro que a gente tem muitas coisas, né, para aprender, muitas coisas a melhorar, mas no geral foi assim. E aí os dias no hospital foram, eu cheguei lá no hospital na segunda, né, como eu disse, no dia 1º de abril, a Elisa nasceu no dia 1º de abril, às 10h05 da noite, ela nasceu pesando 2,750 kg e medindo 46 centímetros, né? Quando a gente saiu do hospital, ela diminuiu bastante o peso, ela foi para 2,596 kg e a gente veio para casa e tal. E aí depois eu falo pra vocês direitinho em outros vídeos sobre a amamentação, como que tá sendo pra mim, né? Porque não tá sendo fácil, não foi fácil no início, mas eu vou fazer um vídeo direitinho pra vocês, tá bom? Esse foi o meu relato. Se você tiver alguma dúvida, eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Eu vou responder todo mundo. E muito obrigado por você assistir.
Se você é gestante, se você tá grávida, que seja do primeiro, do segundo, do terceiro, que você tenha uma boa hora, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua gestação, o seu bebê. Que o seu parto seja como você sempre sonhou, que não tenha violência obstétrica, porque a violência obstétrica era uma coisa que eu tinha muito medo. E quem passa por isso com certeza nunca esquece. Então é isso, tá bom? Um beijo e fica com Deus.